Olá a todos, o meu nome é Marcos Vinícius Cavinato, eu sou um engenheiro de redes de computadores com foco na área de segurança e esse é mais um vídeo da série Segurança em Redes de Computadores. O tópico de hoje é autenticação, né? Vamos abordar alguns conceitos, vamos falar sobre certificados digitais, assinaturas digitais, né? E para o típico específico de autenticação que a gente vai conversar, realmente certificados digitais é um termo que está diretamente relacionado, muito importante, e vamos ver alguns exemplos disso do nosso dia a dia. Vamos lá. Colocando aí em forma de tópicos, são esses os assuntos desse vídeo de hoje. A gente vai falar sobre autenticação, conceitos, a gente vai falar sobre certificados e assinaturas digitais e vamos falar sobre CAs, Certificate Authorities. Esse é um termo que não tem uma tradução boa para o português, então a gente trata como CA, né? Certificate Authority. Apertem os cintos e vamos lá. Bom, dado o pontapé inicial aqui, vamos falar um pouquinho sobre os conceitos de autenticação, né? Conceitos. E a gente começa falando o seguinte: a autenticação é uma coisa que a gente faz todo dia, às vezes a gente nem percebe. Toda vez que a gente entrega a nossa identidade, a gente fala o nosso RG, nosso CPF, ou a gente vai no banco, a gente usa a nossa senha, o nosso cartão, às vezes alguns caixas até usam informações biométricas, né, como as identidades, as digitais do dedo, tudo isso é autenticação. A autenticação nada mais nada menos é do que provar uma identidade, provar que nós somos quem nós dizemos ser. Isso é autenticação. No ambiente de redes, isso aparece em diversas formas. Por exemplo, quando a gente fala de 3A, né? Autenticação, autorização e accounting, muito usado em redes, né? Tem outro vídeo que eu vou fazer dedicado para isso aí. Mais comumente a gente fala sobre VPN, né? Virtual Private Networks. Isso aqui é o que a gente usa quando a gente quer trabalhar remoto. Muitas vezes a gente tem um software instalado e que a gente usa um usuário e uma senha e a gente acaba ficando na mesma rede da nossa empresa, né, para ter acesso aos mesmos recursos, como se a gente estivesse dentro da empresa. Isso é VPN, e isso nessa tendência de trabalhar de casa é muito comum, e para autenticar a gente usa também um usuário e uma senha. Para o nosso caso de hoje, a gente está mais interessado numa autenticação do tipo web, né? Esse é o tipo de autenticação que a gente está mais interessado, principalmente quando a gente fala do protocolo HTTPS, né, de Secure, né, com segurança. Expandindo um pouco mais aqui, a gente falou num outro vídeo sobre confidencialidade, né? Sobre como quando a gente quer falar com a Amazon.com, por exemplo, a gente quer fazer isso de uma forma confidencial. E confidencialidade é praticamente um sinônimo de encriptação, né? Então, quando a gente vai enviar esse pacote para a Amazon e dentro desse pacote a gente tem as informações do nosso cartão de crédito, a gente quer fazer isso de uma forma confidencial, de uma forma encriptada, né? Então tem o nosso cadeado virtual aqui, de tal forma que se alguém interceptar esse pacote, não consiga extrair as informações do nosso cartão de crédito, né? Isso é confidencialidade, tem a ver com encriptação. A autenticação, por outro lado, se preocupa com uma coisa completamente diferente. A autenticação se preocupa com como é que eu posso ter certeza que quando eu digito www.amazon.com no meu navegador, que esse site realmente é a Amazon? Como é que eu posso ter certeza que não foi um hacker ou alguém que criou um site exatamente igual ao site da Amazon e que vai pegar agora as minhas informações, né? Então a autenticação acontece dos dois lados, na verdade. Quando eu vou entrar na Amazon, eu tenho que dar um usuário e uma senha. Dessa forma, eu me autentico com a Amazon e ele mostra o meu site com o meu carrinho de compras, com as minhas informações já existentes. Ao mesmo tempo, a Amazon tem que se autenticar com a gente. Geralmente isso acontece com o nosso browser, né? O nosso browser tem que ter certeza que a Amazon.com realmente é a Amazon.com. Para explicar um pouco melhor isso aí, na sequência agora do vídeo, eu vou mostrar para vocês como é fácil enganar um navegador para que ele ache que está realmente falando com o site que na verdade não é. Vamos dar sequência aqui então. O que eu quero mostrar agora é como é fácil enganar um computador num processo de autenticação. Para isso, vamos trazer aqui o Google, né? Estamos aqui no Google, no nosso navegador, e vamos navegar para www.terra.com.br, né? De pronto, a gente é redirecionado aqui para o site do Terra, a gente vê as últimas informações. E aí, deixa eu trazer essa outra telinha aqui e vou dar 2 cliques nesse arquivo. A gente dá 2 cliques, a gente vê que alguma coisa aconteceu, não sabe bem o que é. Isso aqui é um script que eu mesmo criei, poderia estar dentro de outros programas de instalação até. E ok, a gente clicou, a gente vê que alguma coisa aconteceu. Beleza, já vim aqui no Terra, fiz o que eu tinha que fazer. Fechei o meu navegador, segui a vida, né?
Aí, seguinte, dia seguinte, eu abro meu navegador, quero acessar o Terra novamente, né? Então, eu digito www.terra.com.br e aí, né, quando menos se espera, a gente vê que o que abre, na verdade, é o site de aposta, um site de jogos, PokerStars.com. A gente pensa que a gente está maluco, a gente acessa o UOL, e de pronto a gente tem o UOL, a gente tenta acessar o Hotmail, né? Um site como o Hotmail, e mais uma vez, de pronto, a gente tem o site do Hotmail, e a gente vai de novo, www.terra.com.br, e mais uma vez o que a gente vê é o site da PokerStars.com. Bom, é evidente que alguma coisa aqui nessa autenticação não deu certo, né? Eu tentei acessar o Terra e acabei no PokerStars.com. Como é que eu pude enganar meu navegador assim? Para entender um pouco melhor como isso aconteceu, a gente tem que falar um pouquinho sobre DNS. A gente tem que falar também sobre como computadores, em geral, não gostam de nomes. Computadores não gostam de nomes. Computadores gostam de quê? Gostam de números, né? Gostam de coisas binárias. Gostam de endereços de IP. IP é a palavra-chave quando a gente fala de redes, né? Então, toda vez que a gente tenta acessar um site como Terra, por exemplo, todo e qualquer site na web tem um endereço de IP associado. Todo. E a gente tem que entender também que nosso navegador, ele não sabe qual que é esse endereço de T. Quando a gente digita www.terra.com.br, nosso navegador não tem ideia do que fazer, porque ele precisa de um IP. Então, entra aqui nesse teatro, né, o DNS. DNS são servidores espalhados pela internet que tem uma tabela, uma planilha, onde tu tem duas colunas, uma sendo nome e a outra sendo IP. Então ele faz uma tradução de nomes para IP. Os DNS vão ter, em geral, aqui uma entrada para Terra, por exemplo. Então, o Terra vai ter um endereço de IP do tipo 87.77.1.1, por exemplo, né? E essa é a tradução que é feita. Então, o caminho lógico que acontece aqui é: a gente entra no navegador, a gente digita www.terra.com.br e não é esse o caminho direto. Não, não, não. Não é esse o caminho que é feito. O nosso navegador fala assim: Terra, não sei o IP. Vou consultar o IP aqui com o DNS. DNS, tu sabe o endereço de IP do Terra? O DNS vai olhar nessa linha aqui da tabela, não vai encontrar, vai olhar nessa, de repente vai chegar nessa linha aqui e vai falar: opa, eu tenho um registro assim para o Terra. Amigão, o endereço de IP do Terra é o 87.77.1.1. Por baixo dos panos, o navegador então pega esse endereço de IP e aí sim consegue falar diretamente e receber informação do Terra, né? Então é assim que acontece. Agora é o seguinte também, a gente percebeu que isso não estava funcionando. Por quê? Pouca gente sabe, mas todo o sistema Windows, Linux, Mac tem um DNS local. Se a gente navegar aqui para essa pastinha, ó, essa pastinha aqui que fica aqui, computador, disco local C, Windows, System32, drivers, etc., a gente tem um arquivo chamado hosts, né? Quando a gente abre esse arquivo, a gente vê o seguinte: esse é um DNS local. Ele é um arquivo que tem um monte de comentários e depois ele tem umas tabelas, umas associações, né? Basicamente o que está escrito aqui é que toda vez que meu navegador tentar acessar o site do Terra, a gente deve redirecionar para esse endereço de IP aqui. Acontece que esse endereço de IP aqui não é o endereço de IP do Terra, é o endereço de IP do PokerStars.com. Isso está incorreto? Sim, senhor. Como que isso foi acontecer? Isso aconteceu porque a gente rodou esse arquivo aqui antes, né? Aquele arquivo que eu rodei, teve alguma ação, aconteceu, a gente não sabia o que foi. Mas isso nada mais, nada menos é do que um script, né? É um script bem curto, é uma linha que basicamente vem nesse arquivo aqui do Windows e sobrescreve essa linha, né? Dizendo esse é o IP para esse site, mesmo que incorretamente. Agora vamos entender o potencial disso aqui, né? Vamos supor que eu seja um hacker, uma pessoa do mal aí, que crie um site exatamente igual ao do Banco do Brasil, por exemplo, né? E agora eu mando um arquivo como esse arquivo malicioso, eu mando para algum amigo, potencialmente um inimigo meu, e ele roda esse arquivo e depois tenta acessar o site do Banco do Brasil. Quando ele tentar fazer isso, ele vai achar que
Na verdade, ele fez a requisição por DNS, o DNS devolveu um IP e ele vai achar que está comunicando aqui com o site do Banco do Brasil, né? Só que o que vai acontecer, na verdade, é que ele não vai nem chegar nesse DNS, ele vai só olhar o arquivo local que ele tem aqui e ele vai ser redirecionado para um outro computador aqui que é meu, né? Então eu tenho um endereço de IP aqui na rede. Eu criei um site exatamente igual ao do Banco do Brasil, as mesmas imagens, as mesmas localizações de campos, etc. E quando essa pessoa digitar a senha e o usuário dele, ele jamais vai estar falando com o site do Banco do Brasil, ele vai estar falando comigo. E eu vou poder capturar tudo isso aí. Obviamente, a gente não quer que isso aconteça. Então, para resolver todo esse problema de autenticação, a solução são os certificados digitais. E esse é nosso próximo tópico. Para entender o que um certificado digital é mais fácil primeiro usar o exemplo do mundo real, como por exemplo as nossas CNHs, nossa Carteira Nacional de Habilitação. Uma CNH ela tem várias informações, como o nome e a foto dessa pessoa, né, que está dirigindo esse veículo. Tem também informações únicas, como o RG, o CPF e o número do registro. Tem também a validade desse documento, né, até quando que esse documento é válido. E também quem criou esse documento, né? Quem que está atestando que esse documento é válido. A gente pode muito bem em casa pegar uma canetinha, um pedaço de papel, colorir e dizer que essa é a nossa carteira nacional e entregar para um policial quando a gente é parado, né? Mas não vai funcionar muito bem, porque o policial vai ver, né? Então ele tem que verificar também a validade desse documento, se esse documento ele está seguindo as normas, se ele tem os mecanismos, né, de validação. Ele também pode ter um outro mecanismo que é o seguinte, ele pode ver que esse documento está ok, realmente eu sou essa pessoa, esse é meu nome, mas será que eu alcancei a minha pontuação? Será que esse documento não foi revogado? Então ele pode usar teu CPF, teu RG, teu número de registro para verificar se esse documento ainda é válido, né? Beleza, vamos supor então que a gente é parado por esse policial, a gente entrega esse documento, ele vai analisar tudo isso e no final ele vai ver que está tudo ok e vai deixar a gente seguir dirigindo, né? Certificados são muito parecidos com todo esse conceito. Então, os certificados digitais eles são muito similares a CNHs, por exemplo, né? Eles servem para a gente, e no caso aqui, para o website validar a sua identidade perante a gente, né? E aqui a gente tem alguns conceitos, algumas palavras, alguns termos, né? Como o PKI, o Public Key Infrastructure. Public Key Infrastructure é uma combinação de políticas, procedimentos, hardware, software e pessoas que são necessários para criar, gerenciar e revogar certificados digitais. Basicamente, isso aqui é o framework, né? É como se fosse a nossa lei que fala como tudo isso funciona, como é que tem que ter num certificado. Bem como os padrões da linha X500, X509, que servem para dizer o que um certificado tem que ter para ser válido, né? Tem que ter nome, tem que ter assinatura, tem que ter validade. Então, basicamente, isso aqui é o que a gente segue para que seja tudo universalmente aceito no mundo de certificados, né? Na vida real, a gente percebe certificados frequentemente em coisas como o nosso navegador, né? Quando a gente está acessando aqui o site do Banco do Brasil, por exemplo, a gente vê que o primeiro acesso é um HTTP comum. Não tem confidencialidade, não tem autenticação, não tem nada, né? Essa é uma site que um potencial criminoso poderia criar um site igual e a gente não tem como validar. Mas quando a gente começa a trocar informações confidenciais, se eu digitar aqui, por exemplo, uma agência qualquer e uma conta qualquer e dar um OK, a gente vai ver que rapidinho isso aqui se transforma HTTPS, né? E aí eu tenho duas garantias. A primeira é de que aconteceu uma autenticação e a gente tem a garantia de que a gente realmente está falando com o site do Banco do Brasil. E a segunda é de que isso aqui está sendo tudo feito de uma forma confidencial. Qualquer pacote agora que eu estou enviando e recebendo está sendo encriptado. Numa outra forma, vamos supor que esse mesmo cara do mal aí criou uma página e ele criou até um certificado para tentar enganar nosso navegador. Isso não vai funcionar e a gente vai ter uma página como se fosse essa, né? Quando a gente tenta acessar um site HTTPS que apresentou um certificado para a gente, isso é obrigatório. Então, apresentou um certificado para o nosso navegador e o nosso navegador não conseguiu verificar a validade desse certificado, né? Tem alguma coisa errada com ele, a gente recebe uma página como essa, né? O nosso navegador vai dizer, olha, esse é um site HTTPS, a gente pode seguir
Tu vai me dizer, a gente vai fazer tudo de uma forma confidencial sim, mas a autenticação falhou, porque esse certificado, ele não foi creditado, alguma agência maior não assinou dizendo que esse certificado é válido. Tu pode muito bem dizer que entende os riscos e seguir navegando, mas não é uma prática muito boa, né? Tem que ter certeza de que tu está comunicando com o website correto. O que faltou aqui? Então, faltou uma entidade validar esse certificado. Porque a pessoa do mal, ela pode criar um site igual ao do Banco do Brasil? Pode. Ela pode criar um certificado que vai ser apresentado para o nosso navegador? Pode. Mas esses certificados e todas essas normas aqui de X500, elas têm um mecanismo para dizer que tem uma autoridade maior, no caso uma CA, que tem que assinar isso aqui dizendo isso aqui é válido. Vamos falar então sobre as CAs, as Certificate Authorities. Se a gente seguir no mesmo exemplo da CNH, bem, uma CNH tem foto, ela tem nome, RG, CPF, ela tem uma validade e ela também tem a minha assinatura. Mas mais importante, ela tem uma outra assinatura aqui, que geralmente é do diretor de um DETRAN, por exemplo, né? O DETRAN, Departamento de Trânsito, que atesta a validade disso aqui. As CAs são a mesma coisa para o mundo dos certificados. Elas são entidades, existem várias CAs, são entidades maiores que podem pegar certificados e dizer isso aqui é válido. Elas colocam uma estampa, elas colocam uma assinatura digital nesse certificado para que ele seja classificado como verdadeiro. Porque é o seguinte, toda vez que a gente está aqui no nosso computador e a gente faz uma solicitação HTTPS com o Banco do Brasil, para o HTTPS funcionar no processo de autenticação, o Banco do Brasil tem que mostrar para a gente um certificado. E aí uma pessoa do mal, ela pode colocar informações dizendo eu sou o Banco do Brasil, eu sou o Banco do Brasil, a minha validade é até 2018, eu sou válido e eu sou o Banco do Brasil. Mas esse certificado ele tem que ter uma assinatura de uma CA, uma estampa, uma CA tem que dizer que ele é de verdade. Se o nosso navegador, ele consegue verificar isso, né? Se ele verificar que não tem uma assinatura digital ou que a CA que assinou isso aqui não é conhecida pelo navegador, a gente cai numa situação como aquela que a gente viu agora há pouco, com uma página dizendo, olha, eu não verifiquei a autenticidade dessa página, tu pode escolher seguir em frente, mas é tua escolha. Então o nosso navegador é quem é responsável por verificar essas assinaturas. E o processo aqui é o seguinte, né? Humanos do lado do Banco do Brasil vão ter que criar um certificado com nome e informações do Banco do Brasil, vão pedir uma validade como 2018, por exemplo, e eles precisam de uma assinatura desse certificado. Então eles vão criar uma coisa chamada CSR, um Certificate Signing Request. É um pedido de assinatura de certificado, na verdade, né? Então eles vão mandar esse certificado, esse Certificate Signing Request para a CA. Eles vão pagar por isso, na verdade, é um processo que envolve custos financeiros, né, para entidades como o Banco do Brasil, entidades que conversam com a CA. E a CA do seu lado vai ter humanos também que vão contactar o Banco Central, vão fazer telefonemas, vão mandar e-mails para ter certeza que esse certificado está realmente vindo do Banco do Brasil, né? Essa empresa que existe aí desde 1500 e lá vai paulada, Banco do Brasil. Depois que a CA recebeu a bufunfa e conseguiu verificar que é de verdade, ela vai então colocar nesse certificado que já tem informações que tem a validade, vai colocar uma estampa dizendo eu, CAX, ou eu, CAY, eu, CAZ, atesto a vericidade desse certificado. Ela manda de volta para o Banco do Brasil. E o Banco do Brasil agora então tem um certificado com as suas informações, com uma validade de até 2018, então ele vai poder usar esse certificado por vários anos, e tem uma assinatura digital aqui também. O único problema que fica faltando aqui é que uma pessoa do mal ela pode criar um site igual ao do Banco do Brasil, ela pode criar um certificado, e a gente tem que ter um mecanismo para que essa pessoa não consiga copiar essa assinatura. E é isso que a gente vai ver na sequência. Não tem ninguém ficando maluco, realmente tem um liquidificador aqui na tela. Ele vai ajudar a gente a entender uma coisa chamada de hashing, o processo de hashing. Mas antes o cenário é o seguinte, a gente tem CAs que usam assinaturas digitais para estampar esses certificados para o nosso navegador entender que ele é de verdade. E a gente tem pessoas do mal que vão criar certificados e vão tentar copiar essa assinatura aqui, para o nosso navegador acreditar que é um site de verdade. A gente tem que ter mecanismos para proibir isso.
e o mecanismo que a gente usa é o de hashing, com algoritmos como MD2 ou 5 ou SHA, por exemplo. São mecanismos, são algoritmos que a gente usa de hashing. Para entender melhor, vamos trazer meu navegador aqui para mostrar o que é hashing. Hashing, então, é uma propriedade, são algoritmos que existem que te permite pegar qualquer quantidade de informação e extrair, usando um algoritmo como o MD5, por exemplo, uma série de bits que são únicos para essa informação. Então, o MD5, quando eu clicar em hash this, ele vai criar aqui 256 bits, 32 bytes de informação que são únicos para essa quantidade de informação aqui em cima. Se eu clicar de novo, a gente vai ver que tem exatamente o mesmo hash, com o final aqui 7F4, por exemplo. Se eu tirar esse H do final e calcular de novo, mudou o final. Mudou, agora é 46D. Se eu botar o H aqui de novo, ele voltou, é um minúsculo, então ele ficou diferente. Se eu botar um H maiúsculo, ele vai voltar a ser o 7F4, porque sempre vai ser esse hash para essa informação. Não importa qual site eu usar, eu posso eu mesmo implementar esse algoritmo MD5 em casa e colocar essa informação aqui, vai ser exatamente a mesma saída. Eu posso colocar aqui então copiar e colar muitas vezes para ter uma coisa muito grande e eu continuo tendo 256 bits na saída. Isso aqui, hashing, serve num processo de integridade, para a gente verificar que pacotes não são alterados no meio do caminho. Vamos entender como que isso se aplica aqui para o nosso cenário. A gente começa adicionando alguns atores aqui. A CA, que vai ter uma chave privada e uma chave pública. Lembrando que qualquer pacote que a gente encripte com a chave privada só pode ser decriptado com a chave pública, e qualquer pacote que for encriptado com a chave pública só pode ser decriptado com a chave privada. Tu não pode usar a mesma chave para encriptar e decriptar. E esse liquidificador ele vai representar o algoritmo MD5 rodando. Em vez de botar 32 bytes aqui de saída, 32 caracteres, eu vou botar a saída do liquidificador como 3 caracteres apenas, por simplicidade. E finalmente eu quero lembrar para todo mundo que esse certificado bonitinho que eu desenho e essas assinaturas digitais que eu desenho, para um computador isso aqui é tudo bits, são todos bits, é uma sequência de zeros ou uns. Isso é importante de lembrar. Então essa CA aqui, quando ela recebe o certificado do Banco do Brasil com várias informações e pede e tem que estampar, o que ela faz é colocar esse certificado num liquidificador e extrair uma sequência de informações. Se ela botar esse mesmo certificado mais uma vez no liquidificador, vai ser exatamente a mesma saída pelas propriedades do MD5, do hash. Vamos supor que a saída desse certificado seja XYZ. Eu estou dizendo para vocês que uma CA, quando ela pega essa saída aqui, que na verdade é a tal da assinatura digital que eu venho falando, ela vai pegar isso aqui e ela vai encriptar isso aqui com a sua chave privada. Ela vai usar a chave privada para encriptar essas informações de saída e ela vai colocar então essa assinatura no certificado. Então a assinatura digital é o processo de colocar o certificado no liquidificador, calcular o hash dele, pegar essa saída do liquidificador e encriptar usando a chave privada da CA. Quando a gente receber isso aqui no nosso computador, então aqui é nós estamos no computador, a gente acessou o bancodobrasil.com.br e o servidor do Banco do Brasil está aqui, O Banco do Brasil vai passar para a gente um certificado que vai ter as informações e uma assinatura digital. O que a gente vai fazer para ter certeza que isso aqui é válido, o nosso navegador, em primeiro lugar ele vai tirar a assinatura digital e ele vai pegar o certificado sem assinatura e vai colocar num liquidificador também e vai calcular o MD5 aqui. A gente espera que a saída seja XYZ, Então, o certificado que a gente calcula a saída, esse XYZ, ele vai ter que bater exatamente com o valor da assinatura. Então o próximo passo é pegar essa assinatura que a gente inicialmente removeu e a gente vai ver que ela está encriptada, Então a gente vai ter que decriptar ela. Para decriptar, a gente vai ter que usar a chave pública da CA. E aí vem uma pergunta, da onde que vem a chave pública da CA?
Olha que bacana então. A chave pública ela vai estar no nosso navegador. Os navegadores de mercado, como o Firefox, o Chrome, o Internet Explorer, o Safari, eles mantêm comunicação com as principais CAs do mercado e eles têm as chaves públicas. E eu vou provar para vocês isso navegando aqui nas configurações. Eu vou entrar na sequência aqui embaixo em configurações avançadas. Eu vou descer até chegar em HTTPS, SSL e gerenciar certificados. Eu vou entrar aqui em CAs, né? CAs certificadas aqui pelo meu navegador. Eu tenho uma sequência de CAs que meu navegador conhece. Eu vou clicar então aqui na Global Sign, né? Eu vou chamar ela de GS. Então vou clicar na GS e a gente vai ter uma sequência de informações sobre essa CA. Uma delas é a Public Key, a chave pública dessa CA, GS, Global Sign, vai estar aqui dentro do nosso navegador. É ele que vai conhecer. Então olha que bacana, vamos voltar aqui para o nosso exemplo. O que a gente tem até o momento então? A gente tem um computador nosso que recebeu um certificado que tem uma assinatura digital. Antes de tudo a gente vai remover essa assinatura digital, vai pegar o certificado sem essa assinatura, vai colocar no liquidificador e a saída vai ser alguma coisa como XYZ, né? Essa é o que a gente calculou, o nosso cálculo para esse certificado. Na sequência, a gente vai querer pegar então essa assinatura, que vai estar encriptada. A gente quer decriptar isso aqui, e a saída esperada disso aqui para ser válido tem que ser exatamente a mesma que a gente tem, que é XYZ. A sacada aqui é a seguinte: para mim decriptar isso aqui, eu tenho que usar a chave pública da GS, né? É a chave pública da GS, que foi quem encriptou usando a sua chave privada. Isso tudo vai funcionar se for realmente a GS que assinou e a gente vai ter a saída XYZ, que vai ser igual ao que a gente calculou, e finalmente a gente vai poder dizer essa assinatura é válida, isso aqui é válido. Agora vamos voltar para o exemplo do nosso amigo do mal aqui. Ele criou um site igual ao do Banco do Brasil, ele criou um certificado e ele copiou uma assinatura. Ele criou uma assinatura aqui, né, dizendo eu sou a Global Sign e vai encriptar isso aqui de alguma forma. A grande sacada aqui é que quando a gente pegar no nosso navegador a chave pública, né, essa pessoa do mal não tem como enganar o nosso navegador com uma chave pública qualquer, porque o nosso navegador conhece as chaves públicas de verdade. Então, essa pessoa do mal não tem como falsificar a chave pública. Ele pode falsificar uma chave privada e encriptar isso aqui sim. Agora, quando o nosso navegador olhar isso aqui e disser, olha, foi a GS, foi a Global Sign que encriptou, deixa eu usar a chave pública aqui da GS, ela não vai conseguir decriptar. Vai ser uma chave que não vai encaixar no cadeado. E aí o nosso navegador vai levantar a bandeira vermelha e vai dizer, opa, 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 tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Então, senhoras e senhores, é assim que funcionam as assinaturas digitais. Elas usam parte de encriptação com chave pública e privada para não permitir que essas pessoas do mal possam encriptar, né, com alguma chave privada, mas elas não têm como criar uma chave pública para decriptar isso aqui depois. O nosso navegador, que conhece as chaves públicas, que tem um repositório disso, vai perceber isso e vai poder, então, levantar a bandeira vermelha e parar a conexão. Para finalizar, então, vamos colocar tudo junto aqui. Então, em algum momento, o Banco do Brasil queria que seus contribuidores, que seus funcionários, que seus clientes pudessem fazer transações pela internet. Então, eles criaram um certificado. Eles mandaram esse certificado para uma CA, como a Global Sign, por exemplo, né? Mandaram para a CA, pagaram para ela estampar. A CA, por sua vez, fez ligações, mandou e-mails, descobriu que isso era válido, era do Banco do Brasil, botou esse certificado que ela recebeu dentro de um liquidificador digital, né, para calcular o hash, extraiu uma sequência que é a tal da assinatura digital, e ela pegou aí a chave privada dela, a chave privada, que só a GlobalSign tem, colocou, encriptou essa assinatura e colocou ela então de volta no certificado e mandou o certificado para o Banco do Brasil, que agora recebeu o certificado com uma assinatura. Quando a gente acessa o Banco do Brasil, a gente tem um certificado aqui que é válido até 2018, por exemplo. O Banco do Brasil, quando a gente acessa, vai devolver para a gente o certificado, né? E esse certificado vai ter uma assinatura digital dentro. O nosso navegador primeiro vai tirar, ele vai remover a assinatura digital, ele vai pegar só o certificado e vai calcular
através do seu próprio liquidificador virtual, a saída disso aqui, o hash, que vai ser algo como x, y, z, né? E na sequência, ele vai querer validar a assinatura digital. Lembrando que ela está encriptada e está encriptada pela GS. O navegador aqui na nossa máquina, ele vai olhar no seu banco de dados, ele vai ver que ele conhece a GS e ele vai usar a chave pública que ele conhece da GS. Como só a GS tem a chave privada, ninguém mais no universo tem a chave privada, se essa chave pública que eu tenho da GS, e isso uma pessoa do mal não tem como forjar, então se essa chave pública que eu tenho para a GS no meu navegador for capaz de decriptar essa assinatura digital e extrair então a mesma sequência de x, y, z, que vai bater com o que eu tinha calculado antes, basicamente a gente conseguiu provar a autenticidade de tudo isso e a autenticação pode ser feita. Então hoje a gente falou sobre os conceitos de autenticação do tipo web, autenticação web, né? Quando a gente usa o HTTPS como protocolo para garantir uma navegação segura. A gente falou também sobre como as CAs usam as assinaturas digitais para estampar os certificados digitais. E como no final das contas tudo isso junto é o que permite que a autenticação seja feita. Eu agradeço a vocês pelo tempo que vocês passaram comigo, espero que tenha sido de bom proveito. Aqui embaixo vocês têm meu link do LinkedIn, caso queiram conectar-se. E também sintam-se livres, né, para dar um like ou para se inscrever no canal também. Um abraço.